irmãos e irmãs, estimado pároco Padre Paulo Dionê Quintão, uma alegria vê-lo. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais desta paróquia, estamos celebrando o jubileu de Santa Rita de Cássia. Este jubileu, essa festa, é muito importante para todos nós. Importante para a nossa fé, importante quando trazemos ao coração também tantas memórias desta festa, memórias agradecidas, quantas pessoas que por aqui passaram, que celebraram conosco. Essa festa nos traz um grande proveito espiritual para a nossa vida, para a nossa caminhada, e gostaria que todos nós nos uníssemos durante todos esses dias, buscando no testemunho, no exemplo de Santa Rita de Cássia, uma fonte para todos nós. E quando eu rezava para vir aqui hoje, algumas coisas me vieram ao coração e gostaria de partilhar com vocês aqui agora. Primeiro delas, quando a gente fala de Santa Rita de Cássia, vem ao nosso coração uma mulher muito sofredora. E eu ficava pensando assim, uma mulher sofredora. Parece-me que esse discurso, esse aspecto, ele não chama tanta atenção mais não. Se a gente for olhar as mídias, se a gente for olhar a nossa cultura, fala-se muito e valoriza-se muito hoje o sucesso, a ostentação, valoriza-se muito o espetáculo, o entretenimento. Parece-me que esse aspecto do sofrimento, ele vem cada vez mais sendo retirado do nosso cotidiano, da nossa vida, e sendo retirado de modo um tanto arbitrário, violento. E eu ficava pensando assim, até que ponto esse aspecto do sofrimento, ele pode alcançar e chamar a atenção de nós, inseridos nessa cultura que vai de encontro a essa realidade. Mas aí, amados, quando eu rezava esse aspecto, Deus colocava muito no meu coração para mostrar que o sofrimento, na nossa perspectiva cristã, ele não deve ser tomado de modo trágico. Nós não entendemos o sofrimento como algo infértil. Nós não entendemos o sofrimento como algo desnecessário, totalmente desnecessário na nossa vida. Existe o sentido salvífico do sofrimento. Me recordava até de Santo Agostinho. Santo Agostinho, certa vez, ele dizia que não há vitória sem sacrifício. Não há vitória, não há felicidade verdadeira se a gente não tem algo que nos faz lutar. Então Deus muitas vezes, Ele nos permite passar por desafios, por sofrimentos, não para nos roubar de nós mesmos, mas para nos integrar enquanto pessoa humana, para potencializar a nossa vida. E quando nós olhamos para Santa Rita de Cássia, a gente percebe que, diante de todos os sofrimentos que ela passou, em momento algum ela se deixou resignar, em momento algum ela se permitiu vencer pelas tribulações e pelas dificuldades. Muito pelo contrário. Quanto mais ela passava por dificuldades, por sofrimentos, mais a sua fé era animada em seu coração, mais forte ela ia ficando. Reparem, Santa Rita, ela sofreu 18 anos com seu esposo. Se fosse na cultura atual, talvez alguém viraria para ela e fala assim: deixa de ser boba, larga isso,
deixa isso, mas ela, alimentada pela sua fé, cheia de esperança em seu coração, ela foi firme, seguiu decididamente, rezando pelo seu esposo, até que, certo dia, Deus deu a ela a graça da conversão do seu marido. E aí, amados, ao olhar para esta cena e olhando também para a nossa vida, certamente muitos de nós também passamos por tribulações, por dificuldades. Talvez muitas dessas a gente não sabe o motivo, a motivação, o porquê. E eu acredito que nem é interessante para nós ficarmos perguntando o porquê disso, mas o para quê eu estou experimentando e vivenciando isso. Deus às vezes nos permite passar por isso para que a gente converta o nosso coração, converta a nossa vida. E convertendo o nosso coração, a nossa vida, nós vamos ser também sinais na vida de tantas outras pessoas que também estão passando por situações muito semelhantes. Reparem, Santa Rita de Cássia, tanto tempo depois, estamos aqui nós, unidos, celebrando esta santa. Quiçá, se daqui a algum tempo, nós, imbuídos desse bom propósito em nosso coração, não estarão também celebrando o nosso testemunho de santidade. Então, um grande convite que nós temos hoje também, para buscarmos e levarmos uma vida de santidade. É justamente essas tribulações, essas dificuldades que nos apresenta, que santifica a nossa vida, que nos faz ser melhores. É justamente esses sofrimentos, essas tribulações que fazem a gente dar saltos na nossa experiência de fé, na nossa experiência de Deus. Todos nós conhecemos muito bem a vida de Santa Rita de Cássia. E não foi uma vida fácil, não foi uma vida, um mar de rosas, muito pelo contrário. Me chama a atenção uma cena da vida de Santa Rita, que depois de ter passado essa tribulação com seu esposo, depois com seus filhos, depois para entrar no mosteiro, lá dentro do mosteiro, a madre ainda tentava o tempo todo provar Santa Rita. E em momento algum, Santa Rita, ela se deixa levar pela murmuração, pela reclamação. Em momento algum ela se deixa levar pelo ódio, pela raiva, pela divisão. Muito pelo contrário. Naquela época, o que a madre fez com ela? Deu para ela um graveto seco e pediu que Santa Rita cuidasse daquele graveto. Se eu desse para vocês um graveto seco, o que vocês fariam? Ah, padre, mexe com isso nada. Para que eu vou mexer com isso? Para que eu vou ficar com esse graveto aqui? Santa Rita, ela foi desafiada e ela levou esse desafio para o seu coração esperançoso. Cheia de esperança, ela começou a cuidar daquele graveto. E um ano depois, aquele graveto começou a dar frutos, a brotar dele vida. E não é que esse graveto existe até hoje? Se vocês forem lá na cidade de Santa Rita, está lá aquele graveto até hoje cheio de vida. Está vendo? Quando nós levamos a vida não como um peso, não como um fardo, mas cheio de esperança, a vida ela acontece. Aliás, eu vi também no programa do Jubileu de Santa Rita que nós estamos esse ano, nesse jubileu, rezando também pelo jubileu da esperança
que vai acontecer o ano que vem. E o Papa Francisco, ele tem chamado a atenção para essa dimensão da vida humana, que é a dimensão da esperança, essa virtude que jamais pode se acabar em nossa vida e em nossos corações. Então, meus amados, Santa Rita tem vários episódios da sua vida que nos inspira, que nos enche de esperança. E nós somos convidados a olhar para a vida dela e falar assim: eu também quero ser santo. É possível também eu ser santo neste mundo tão difícil? A gente olha hoje para o mundo, parece-me que tem tantas coisas acontecendo, né? E é nesse contexto que nós somos chamados a serem santos. É nesse contexto, é nessa realidade que nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, a levar a esperança para todos aqueles que perderam, que estão desesperados. Celebrar Santa Rita de Cássia não é idolatria. Tem muitos por aí que insistem nessa falácia, né? Dizer que nós somos idólatras, mas é mentira. Aqueles que falam que nós somos idólatras são incapazes, não podem pregar a palavra de Deus, porque desconhecem toda a palavra, toda a tradição da nossa Santa Igreja, da Igreja de Cristo. Então, meus amados, que esta festa seja para nós de grande proveito espiritual, que a gente possa assumir essa festa como uma grande proposta de Deus, grande kairós de Deus em nossas vidas para a nossa conversão, nossa mudança de vida e santificação do nosso jeito de ser. Depois, a palavra que hoje nós escutamos, estamos ainda no tempo pascal, esse tempo tão forte, tão bonito na vida da igreja, e nós estamos desde o início do tempo pascal meditando com os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos nos apresenta a comunidade primeva, aquela comunidade que foi se formando, foi sendo formada, foi se formando e formando novos cristãos. É a comunidade dos carismáticos, é a comunidade daqueles que estão cheios do Espírito Santo. E quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós somos convidados, enquanto comunidade de fé, nos inspirarmos neles. Tudo que eles fizeram, tudo que eles foram, nós devemos ser também nesse mundo. Recomendo a todos a leitura dos Atos dos Apóstolos. Lá está o nosso jeito de ser. Comunidade dos carismáticos, daqueles que não tinham medo de pregar a palavra. Comunidade daqueles que se debruçavam todos os dias, incansavelmente, para tornar Jesus Cristo cada vez mais conhecido e amado. Isso é fonte de inspiração para todos nós também. E o que a palavra hoje dos Atos dos Apóstolos nos ensinou? Paulo, ele está passando por várias cidades. Paulo, grande missionário da palavra de Deus. E a primeira leitura de hoje nos apresenta Paulo se despedindo da comunidade dos Efésios. Após ter ficado um tempo naquela comunidade, pregado a palavra, testemunhado o Evangelho, depois de ter partilhado a Eucaristia, agora ele percebe que chegou o tempo da partida. Ele já deixou ali as sementes do verbo, ele já deixou ali a palavra plantada no coração daquelas pessoas. E agora ele convida a comunidade de Éfeso a serem protagonistas da evangelização. Agora ele entrega para eles essa grande missão, que é de dar continuidade à missão de nosso Senhor Jesus Cristo.
E Paulo, no início da primeira leitura, ele diz assim para os Efésios: cuidai de vocês mesmos, cuidai também do vosso rebanho. Eu achei muito bonita essa fala de Paulo, a preocupação, a delicadeza dele, né? De pedir à comunidade que sejam atentos ao cuidado para consigo mesmo. Só que, amados irmãos, esse cuidado para consigo mesmo não é um cuidado egóico, não é um cuidado voltado simplesmente para si mesmo, intimista, mas é um cuidado de si, porque quando nós estamos bem, saudáveis, nós somos capazes também de se colocar a serviço, em doação uns para os outros. Então Paulo, ele está chamando a atenção daquela comunidade: cuidado, cuidem de si, não deixem de se alimentar da palavra, da Eucaristia, não deixem se levar pelas falácias do mundo. Vai vir muitas pessoas, muitos falsos pastores, que vão tentar desvirtuar vocês. Permaneçam firmes, resolutos na caminhada. Cuidem de vocês, para que o coração de vocês não seja poluído pelas malícias desse mundo. Nós podemos nos apropriar dessa palavra de Paulo para a comunidade dos Efésios e trazer para a nossa realidade. E a gente deve se perguntar também: será que eu tenho cuidado do meu coração, da minha vida, da minha espiritualidade? Será que eu tenho cuidado da minha humanidade? Será que eu tenho meditado a palavra, feito a Léxio Divina, a leitura orante? Será que eu tenho buscado viver uma vida sacramental, uma vida coerente com o Santo Evangelho? É isso que Paulo também está pedindo àquela comunidade, e se ele estivesse aqui hoje, também estaria pedindo a cada um de nós. Cuidado do nosso coração, cuidando do nosso coração, nós somos chamados a não olhar para espelhos, mas para janelas. Devemos olhar também para a realidade dos nossos irmãos, daqueles que ainda talvez não conhecem a palavra, ou conhecem a palavra, mas estão distantes da presença de Deus. Somos chamados a olhar para essas pessoas e atraí-las para o seio da comunidade, trazê-las para a vida em Deus. E aí, amados, me chama muita atenção a palavra paróquia. Paróquia quer dizer casa do acolhimento. Paróquia quer dizer o lugar da acolhida. Então nós somos chamados a adentrarmos nessa realidade. O Papa Francisco, ele fala que a igreja é como se fosse um hospital de campanha, onde nós devemos vir para sermos cuidados. Lugar onde a gente deve vir para curar as nossas feridas, as nossas enfermidades. Lugar onde nós devemos vir para nos sentirmos aconchegados pelo amor de Deus. Então aqui é o lugar do cuidado. E aí, amados, a gente deve se questionar e pensar também: será que a nossa paróquia tem sido lugar de acolhimento, de esperança, do cuidado, da cura? Será que a nossa paróquia tem sido essa casa da presença de Deus? Ou tem sido um lugar como se fosse um tribunal? Aqui não é um tribunal, aqui é o lugar da presença e da manifestação de Deus. Muitas vezes a gente se comporta muito mais como juízes do que como cristãos. Então nós somos convidados, a partir dessa palavra de Paulo, a tirar os óculos de juízes
e colocar em nosso coração o jeito de ser de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um jeito acolhedor, misericordioso, justo. Devemos ser como Jesus. Depois, meus amados irmãos, já estou encerrando, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, uma leitura também belíssima, é o discurso, é a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo esse capítulo, ele é belíssimo, vale a pena com que a gente, no momento reservado, tire um tempo para meditar essa palavra. E do Evangelho de hoje, eu gostaria de destacar duas coisas. O primeiro delas, Jesus Cristo fala assim: eu e o Pai somos um. Isso quer dizer para nós unidade, que é um tema muito caro para a nossa igreja na atualidade. Sempre foi, continuará sendo muito caro para todos nós. Tema da unidade. Olha, amados, nós estamos inseridos dentro de um só corpo. Nós somos um corpo, Cristo a cabeça, nós os seus membros. Um braço fora do corpo, de que ele serve? Se eu arrancar meu braço aqui e jogá-lo fora, ele não vai servir para mais nada. Com o tempo, ele vai perdendo a sua vida, vai secando, e não vai ter utilidade alguma mais. Nós somos chamados a sermos um nesse corpo que é a igreja. E reparem, no corpo nós temos vários membros. E esses membros são todos diferentes, mas todos compõem um só corpo. Na igreja também funciona assim. Temos vários dons, temos vários carismas. Isso não quer dizer que nós somos adversários. Isso não quer dizer que nós somos inimigos uns dos outros. Muito pelo contrário, nós nos completamos. Por isso que a gente deve prezar não por aquilo que nos divide, mas por aquilo que nos une. Parece-me hoje em dia que a gente tem focado muito naquilo que nos divide, e isso é a ação do inimigo. Por quê? Reparem, nós estamos nos preparando para a festa de Pentecostes. O Espírito Santo é o que une, o Espírito Santo é o que congrega. O diabo significa divisor, é aquele que divide. Como é que tem sido a nossa atitude? Temos sido da unidade ou da divisão? Se eu sou da unidade, eu estou me comportando cheio do Espírito Santo. Se eu estou dividindo, eu não estou comportando como um cristão, muito pelo contrário. Então, amados, o grande convite para nós, a partir desta oração de Jesus Cristo, é sermos um neste corpo que é a igreja Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Ô Padre, como é que eu sei se eu estou sendo do divisor ou estou sendo da unidade? Olhem para Jesus, Ele que é a cabeça. É Jesus Cristo quem nos conforma, quem nos configura. Devemos, portanto, estar conectados a Jesus, o seu jeito de ser. Não há influenciadores, não há youtubers, mas a Jesus Cristo. É Ele quem unifica todo o corpo que é a igreja. E por fim, eu não poderia deixar de destacar o último verso do Evangelho de hoje, que foi tema também da nossa ordenação diaconal. Eu me consagro por eles. Amados irmãos, todos nós, enquanto igreja, membros deste corpo, devemos nos consagrar
a Jesus Cristo, para sermos nesse mundo fermento na massa, sal da terra, luz do mundo. Devemos nos consagrar a Jesus Cristo, entregar a nossa vida a Ele, para que a nossa igreja, ela ganhe relevância, a relevância que nós devemos ter nesse mundo. Devemos contagiar esse mundo com a presença de Jesus Cristo, com a nossa consagração, com a nossa entrega a Ele. Então, meus amados irmãos, que essa liturgia, ela nos ensine, em primeiro lugar, buscar em Santa Rita de Cássia um modelo de santidade a ser seguidos por todos nós. Depois, segundo lugar, somos chamados, a partir da primeira leitura, a buscar levar uma vida carismática, cheia do Espírito Santo, como os primeiros discípulos. E em terceiro lugar, a partir do Evangelho de hoje, somos chamados a sermos um neste corpo que é a igreja, cuja cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que a gente possa tirar grande proveito espiritual desse jubileu e sermos nesse mundo sinais da presença e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.